Páscoa é um momento de muito assim como o Natal, né? São datas comemorativas que envolvem famílias, né? Assim, estou dizendo quando, né, as famílias se dão bem e tal, porque eu sempre pontuo isso quando eu venho aqui, né? Existem várias formas de família, existem várias datas comemorativas, inclusive o Natal especificamente é uma data muito difícil, né? Quando aumenta o número de buscas pelos telefones aí de pessoas que estão sentindo mal, enfim. Né? Mas dito isso, a gente não podemos negar que são momentos onde as famílias se reúnem, né? Para celebrar essas datas, sabe? Então é um momento assim, onde existe criança ali, naquele lar que existe criança, é importante sim, né? Talvez aprender a lidar com esse lúdico de uma forma para incluir a criança nessa dinâmica familiar. Porque é isso, a criança, ela tem um papel fundamental nas famílias, né? Diante aí mesmo das estruturas familiares, eu sei que hoje a gente não pode falar de uma família, né? Não é sobre família tradicional, não é sobre isso, mas existem vários tipos de família. E quando uma criança está inserida, ela tem um papel ali, né? Então, o papel também, eu acredito, que é de trazer esse lúdico. Os adultos também voltam a ser crianças, que eu acho que é uma coisa fundamental na nossa realidade hoje, a gente se permitir a vivenciar aquilo que a gente viveu, ou até não viveu, né? Numa experiência, e gostaria de viver, nessa experiência agora que tem uma criança fazendo parte, né? Então, a gente vê muito isso, assim, essa construção das pegadinhas do Coelhinho da Páscoa, né? Eu li vários relatos até engraçadíssimos nas redes sociais, que algumas crianças falaram, as mães fizeram com talco, ou sei lá, com café e tudo mais, e as crianças, mas esse Coelhinho da Páscoa fez uma bagunça, né? Sabe, assim, trazendo isso já mostra, assim, que essas crianças, elas já estão começando a se preparar para ter essa quebra dessa fantasia, porque elas começam a questionar, né? Então, eu percebo que faz parte desse desenvolvimento, mas faz parte também do adulto que nós nos tornamos e que agora tem uma criança em casa. E que a gente pode retornar a essa infância de uma forma positiva, sabe? Gente, meu filho vai fazer 18 anos. Eu tô igual a Maria Irenilda. Falta 2 meses ainda. O menino tem 17. Eu falo, meu filho tem 18 anos. 18 anos, adulto. Mas, quando ele tinha 5, eu fiz exatamente isso. Eu peguei uma cesta, coloquei ovos dentro de chocolate. Da caminha dele até a cestinha, fui fazendo patinhas de farinha de trigo e não sei o quê. E nós compramos um coelhinho que ficou com a gente muitos anos, até ele falecer. Coelhinho o tambor. De verdade, eu botei dentro da cesta. E quem ficou responsável por ele foi o João Vitor, tá? Sim. Já teve aí uma super missão. Responsabilidade, né? Com 5 anos. Com 5. Ele cuidava direitinho. Ele, até hoje, vai fazer 18 anos, ele fala, mãe, eu nunca esqueço da magia que foi acordar naquele dia, descer as escadas seguindo as patinhas e encontrar o tambor. Olha, ele ainda batizou de tambor, né? E, gente, é um menino muito bom, bem Disney. Um menino muito bom, bem desenvolvido, pra frentex, isso não atrapalhou ele em nada. Senhora, você, inclusive, né? Pra frentex. Mas olha pra você ver, mas o própria ideia de um coelho, o bichinho mesmo, eu acho que também traz uma coisa de uma afetividade de realidade. Também, né, assim. Isso é uma coisa muito danada. Eu, sinceramente, vira e mexe, eu me pego me culpando, não é só por causa da Páscoa, não. Esses outros... Da vida. Natal, gente, Natal. É porque é isso. Eu sou de uma família do interior... que sempre associou essas datas à religiosidade. Naturalmente. Né? Não tinham essa coisa tão capitalista. lúdica. Exatamente. Tão nessa perspectiva. Obviamente, eu não desenvolvi isso. Então, quando eu chego, eu fico assim, meu pai tá chegando a Páscoa. Quando ele nasceu, eu falei, pronto, como é que eu vou fazer agora? Por quê? Eu não consigo entrar nesse espírito. Aí já é a Maria aqui que não desenvolveu, né? Mas aí eu percebo que é possível que eu passe isso pra ele também, né? Por quê? Por mais que eu tenha tanto de carinho, que eu dou a lembrancinha, que não sei o quê, eu não tenho todo esse envolvimento lúdico pra você entrar no ritmo. Explorado ali, né? Não tem. Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem, sim. Porque aí outros lugares vão exercer essa função também. Outras pessoas, né? A própria escola, as instituições, né? Então, assim, vai ter quem faça. Graças a Deus o pai, porque também então, está outra casa. Eu sempre penso assim, se na minha casa não tem, graças a Deus na outra tem. Exatamente. Tô sofrendo. Né?
talvez só sustentar isso, né? Assim, perguntar para ele, né? Agora ele tá um pouquinho mais velho, mas talvez mais, né, quando a criança ainda muito pequena, né? Perguntar como é que foi, né? Se recebeu alguma coisa do coelhinho. Então, acho que isso é importante, porque a criança se comunica muito pelo simbólico. Ela não tem ainda um raciocínio lógico formado, igual nós temos, que a gente consegue entender, fazer essas compreensões lógicas da realidade, né? A criança é fantasia. E é necessária essa fantasia, principalmente na infância mesmo, porque é com ela que ela vai construir a própria subjetividade, né? O simbólico é isso, é dar nome também a coisas muito subjetivas, a criatividade, né? Então, há sentimentos que são muito abstratos também. A criança não sabe o que é generosidade. Você explicar generosidade para um adulto é difícil, né? Quando a gente pensa assim, qual que é o conceito? Eu não sei, tem que olhar no dicionário, né? Então, assim, mas a gente entende o que é, mas para a criança ela não consegue compreender. Então, o simbólico entra com essa função, né? E a gente, né, ao redor de uma criança, a gente tem esse dever, né? Ou deveríamos ter esse dever de fazer essas ligações, essa ponte com a realidade, né? Mas veio um negócio na minha cabeça aqui, que medo. Porque eu fiquei pensando assim, entenda a cultura, a questão da ilusão, da realidade, mas eu acho que em alguma hora atravessou uma coisa aí nesse meio que não me agrada. Essa história assim, você tem que dar presente, você tem que, entendeu? Tudo é sobre consumo. Vira um consumo. Sabe? Vira um consumo e uma disputa, uma comparação. Eu ganhei um ovo grande, eu ganhei um ovo pequeno. E que eu vi uma criança, 3 anos, gente, com um ovo do tamanho da criança. Sim. Aí você olha para aquilo, você fala, caraca, bicho, mas e aí? Aí a outra criança, você tem que, né? Vamos supor, né? Eu não tenho filho, mas assim, meu filho vai pra escola e eu sou meio Maria Irenilda ali, eu gosto do lúdico e tudo, mas eu não sou também dessa que fica... Nossa, tem que vestir de Papai Noel. Ninguém tem que nada, entendeu? Tem que fazer o que dá conta ali e tudo. Exato. Mas aí dei esse biscoito pra minha sobrinha, tá? Vamos supor que fosse minha filha. E aí ela chega na escola... E aí fala que, sei lá, porque com essa idade nem fala, mas quando é a idade que fala, né? É o Matheus com 7. Vai lá e fala, eu ganhei esse ovo Kinder. Aí o outro fala, olha, mas eu ganhei esse, a minha mãe gosta mais de mim, porque, assim... Como que a gente consegue... vai criando, entende? Porque cada ano, você vê, festa de aniversário da Vitube, da filha da Vitube. Aniversário da filha da Vitube foi dia 9 de abril, minha sobrinha dia 10. Aí minha cunhada me mandou, falou, olha o que a Vitube fez. Eu falei, minha filha, nem olha, entendeu? Pra que você vai olhar isso? Entendeu? A menina fez uma festa pra filha dela que fez 2 anos, que eu fico pensando nessa criança quando ela tiver 15. Claro. Porque assim, a realidade dela é outra, assim, você vai perdendo parâmetro. Se com 2 anos você ganhou uma rave, 6 dias de festa, quando você tiver 15, você vai querer o quê? Mas isso que você tá de falando... Páscoa, a gente falando nisso, inclusive. É importante, assim, você perdeu o parâmetro. Você quem? Né? Quem consome esse tipo de conteúdo, porque hoje em dia a gente vê esse exibicionismo, né, muito mais direto, toda hora, né? Então, assim, de fato, essa comparação existe entre famílias, mas a gente não pode negar também que as crianças, elas estão construindo o mundo delas. Então, há sim uma disputa dentro da escolinha mesmo, né? Para ver quem chega primeiro, quem vai ganhar no futebol, né? E muitas crianças não sabem lidar com perder, não sabem lidar em ter recebido um menor ovo de Páscoa, enfim. Então, é uma realidade que é uma construção da sociedade também que ele vai encontrar quando ele estiver adulto, porque o mundo é assim. E é nessa fase da infância, onde ele dá de encontro com com o desagradável, com aquele mal-estar, que ele também constrói a própria subjetividade do que é certo, o que é errado, né? Como que eu vou lidar com isso de uma melhor forma, como eu vou lidar com essa frustração. Agora, as famílias que talvez não tenham o poder aquisitivo de uma Vitube, ela tá errada? Eu nem sei te dizer se ela tem condição, se ela quer fazer aquilo dali, ok, ela que faça, né? Essa exposição da criança nas redes sociais, né? Eu tenho minha opinião sobre isso, eu acho que é demais, né? Assim como a Renata falou, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é dever nosso, né? Proteger as crianças, elas ainda não conseguem verbalizar se elas querem ou não ser apresentadas para 50 milhões de seguidores que Vitube tem, Virgínia tem, né? Então, assim, para quem que elas estão sendo apresentadas? Gente,
gente, às E vezes como, você tenta né? apresentar essa Como? criança num grupo de 5 amigos, a criança esconde atrás da Não, sua e- perna, e que ela vira não um quer, sabe? estigma. Meu filho escondia atrás de mim até dia entendeu? desses. Tipo, não quero. Vocês lembram da Chloe? Que era Lembro. meme? Ah, Pois é, eu aquela... vi uma entrevista. Você deve ter lido a mesma entrevista da Que a mãe mãe dela. Falando super que se arrependeu. super arrependeu. Porque assim, e na verdade a mãe nem fez com esse intuito, né? Ela acho que mandou uma foto pra alguém, a foto viralizou, virou meme, e aí ela acabou Virando indo no uma embalo, estrela. indo no embalo ali. E hoje a criança não gosta daquilo, entendeu? Porque a criança tem nada com isso, na hora que ela vira, tá ela lá. Mas é isso, assim. Faz cara. Então, Pô, sacanagem, entendeu? Eu ia mudar de país, eu sei lá, eu ia mudar O de pior é que ela não tem jeito de planeta. mudar de país, porque é no mundo inteiro, viralizou pro mundo inteiro. Exato. E quando você é grande, né? Quando você é mais velho, ou você tem alguma responsabilidade, nem assim é bom, porque a Renata Sorrah, né? Que é a Nazaré Tedesco, quem não conhece, gente, Nazaré Tedesco é uma personagem da Renata Sorrah, tá? Né? Só pra entender, Renata Sorrah tem uma história. Renato Sorrah não anda empurrando de dois caras. Não anda, não fica com aquela cara o dia inteiro, te pensando e tudo. E ela fala, gente, eu construí uma carreira de não sei quantos anos pra ser conhecida como a mulher do meme. Sim. É isso, assim. Então, E olha que ela já era mais velha, entendeu? Tem toda uma história, e mesmo assim incomoda ela. Então você imagina Uma Criança.